Então essa é a realidade do governo Lula. E eu vou adicionar um elemento a mais para vocês, que é a saúde do presidente. Acabou. O Lula acabou. Ele não tem capacidade física. Reforma tributária é essa que tributa até biscoito maisena da cesta básica do brasileiro. Foi retirado ontem da cesta básica um item que o pobre consome muito, biscoito maisena. Num país que vai ter uma reforma tributária que vai dar a ele o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Teremos o maior imposto do mundo. E qual é o plano do governo? Ninguém sabe, porque ele não tem. O Brasil está doente, senhor presidente. E a cura é se livrar do PT. O Brasil está afundando. Lula! Pede pra sair, rapaz! É aí que nós temos o problema. É a desigualdade social. É a concentração de riqueza que conduz o Brasil para a pobreza. O Brasil está sendo reconstruído, mas ele foi deixado aos cacos. Ele foi deixado no limbo por esses 6 anos de governo. Cabe dizer que o governo Lula é muito importante e vem reduzindo o desemprego. Pasmem, o governo federal não vai pagar o salário de dezembro em dezembro. É mais, está deixando os aposentados do Rio Grande do Sul sem Natal, sem Ano Novo, sem esperança, tratando eles sem dó, sem piedade, presidente, sem coração. É difícil de acreditar que o governo vai tomar essa atitude contra os pobres, contra quem precisa, contra quem merece. O aposentado trabalhou uma vida inteira. Como não levantar a voz? Não tem como se calar. Pessoal, hoje o dia foi tenso na Câmara dos Deputados, um dia extremamente importante que passou a reforma tributária. Eu vou trazer com detalhes alguns momentos de debates acalorados entre direita e esquerda e tem a própria base do governo. Um deputado indignado com esse governo atual, um deputado do Rio Grande do Sul, por conta aí do não pagamento do salário de aposentados em dezembro. Ou seja, vão pagar só em janeiro. Vamos tentar entender isso daí melhor no vídeo a seguir, mas que vocês vão ficar assim, olha, com aquele sentimento do tipo, nossa, gente, a gente avisou, não é mesmo? Bom, venham comigo aqui, vamos ver alguns desses momentos importantes. Então não esquece de deixar já o like, compartilhar esse vídeo e te inscrever no canal, porque aqui a gente traz vídeos diariamente sobre tudo que está acontecendo, muita informação, por vezes opinião, algumas vezes um pouco ácida, mas também com bom humor. Nosso canal, gente, tá aqui todos os dias, foi durante o ano inteiro, o ano tá chegando ao fim, mas pode ter certeza que quem tá com a gente aqui tá sempre muito bem informado. Então já sem enrolação nenhuma, já vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Eu vi uma frase muito relevante hoje. O que segura um presidente na cadeira é a economia. E no mesmo tempo a gente vê um recorde do governo Lula, mais um recorde do governo Lula, dólar a 6,20. É a economia da Argentina pré-Milei. Sobe ali do outro lado da tribuna os nossos deputados da esquerda para bater palma para a economia do Lula. Não, o PIB está crescendo, desemprego está diminuindo. Isso que eles estão fazendo é uma espécie de tortura, sabe? Os números são assim, estatísticas são assim. Se você torturar direitinho, eles dizem o que você quiser. Não é verdade? É exatamente isso que o governo Lula faz. É só você entrar no supermercado, olhar o preço da gasolina, o preço do arroz, o preço da carne. Vocês vão saber, o povo já sabe. Na ceia de Natal, tem propostas de substituição. Vamos substituir o bacalhau por atum. Substituir as aves natalinas por galinha. Até o ovo tá caro, presidente. Até o ovo, o básico do básico. Então essa é a realidade do governo Lula. E eu vou adicionar um elemento a mais para vocês, que é a saúde do presidente. Todo mundo aqui viu o declínio do presidente Biden. E todo mundo ali segurando, né? O cara que não conseguia andar, não conseguia descer escada, não conseguia formular frase. É isso aí que eles vão fazer com o Lula, viu? O Lula com hemorragia cerebral. O Lula que não consegue concatenar frases. Esse cara acabou. O Lula acabou. Ele não tem capacidade física, psíquica, ele não tem rigidez física para permanecer no cargo.
é um homem doente. Já deu. O reflexo está aqui. O que aconteceu com a Bolsa? Quando o Lula foi internado? O que aconteceu? O dólar. A Bolsa subiu. O dólar baixou. Quer dizer, o mercado diz a verdade. O mercado não mente porque ele lida com números reais. Quanto vale o dólar? Quanto vale o dinheiro? Esses são números verdadeiros. Não são números torturados pelo PT. São números de verdade. E eles comprovam. Lula não tem capacidade de ser presidente do Brasil. Nunca teve. Mas agora está comprovado que a permanência dele no cargo significa uma diminuição da riqueza do povo brasileiro. Significa miséria, desemprego, inflação. É isso que você quer? Você quer inflação, desemprego, miséria? Não. Ninguém quer o Lula. Ninguém quer isso para o Brasil. O mercado é claro. O supermercado é claro. O que eu sugiro a todos vocês, senhoras e senhores, é que nós possamos clamar, então, para que o Lula desça da cadeira, né, se aposente, vá viver os últimos dias em paz e deixe o povo brasileiro prosperar. É só isso. Muito obrigado, presidente. O presidente Lula é capitão de um navio sem rumo. E um exemplo que chega nessa casa hoje, além da reforma tributária, que é uma vergonha, reforma tributária é essa que tributa até biscoito maisena da cesta básica do brasileiro. Foi retirado ontem da cesta básica um item que o pobre consome muito, biscoito maisena. Mas vamos à lei complementar, a lei de ajuste fiscal, que chega hoje aqui no plenário 210, que recomenda, pelo governo Lula, o fim da lei de incentivo ao esporte. E aí eu quero conversar com cada atleta brasileiro, dos 4 cantos desse país, atletas olímpicos que já venceram medalhas, atletas que se tornaram grandes homens, que lá no interior, mais longe do nosso país, recebeu esse benefício. Eu vou explicar para vocês por que o governo quer acabar com a lei de incentivo ao esporte. Porque a grana acabou. Eles torraram todo o dinheiro. Um rombo fiscal esse ano de 64 bilhões de reais. Eu vou repetir. O rombo do PT esse ano no Brasil é de 64 bilhões de reais. Só o Correios, nos primeiros 9 meses, 2 bilhões e 100 milhões. E eu vou passar um dado para vocês aqui. Lembra da manifestação do dia 8 de janeiro, que muitos classificam como golpe? E eu penalizo aqueles que fizeram vandalismo. O dano ao erário foi de 24 milhões. E eles não querem anistia. Mas o dano que o PT causou ao Brasil em 2024 foi de 64 bilhões. E é esse dano, essa irresponsabilidade de um presidente que não tem responsabilidade nenhuma, que tem um rastro de corrupção no seu currículo, que voltou ao comando do nosso país. Quem sabe daqui a 5, 10 anos, aqueles brasileiros que estavam ali com raiva, somos humanos, temos raiva, alegria, ódio, estavam com raiva, eles já estavam antevendo que o governo do PT faria o mesmo com o nosso país que fez com o passado. Isso tem reflexo na saúde, na educação, no esporte, na alimentação, no feijão, no arroz que está mais caro, no peru de Natal que muitos brasileiros não vão poder mais ter em suas mesas. E é por isso que eles recomendam um fim da lei de incentivo ao esporte. Um programa que acontece desde 2007 no Brasil, onde as empresas destinam 2% do valor que deveriam pagar de imposto de renda para os programas esportivos de inclusão, de competição, de adaptação social, para a terceira idade, para a criança. O amor venceu e o esporte acabou. É lamentável o que a gente está vivendo. E eu peço aqui aos deputados, o dólar chegou a 6,20 hoje no nosso país. Quando estava 4,50 com o presidente Bolsonaro, um monte de deputado aqui pediu impeachment. Presidente Gilberto, a gente precisa fazer alguma coisa. Hoje é dia 17 de dezembro, é um dia importante. Vamos zelar pelo bem do nosso país. Obrigado. Se o extraterrestre vem à Terra nesse momento e observa os números que o governo federal divulga a respeito do Brasil, é para cá que ele vem morar. É o paraíso. Uma semana depois está arrependido, porque vai ter que conviver num país onde o dólar está a R$ 6,20. Num país que vai ter uma reforma tributária que vai dar a ele o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Teremos o maior imposto do mundo. Vai morar esse ET num país onde o governo gasta 16 bilhões de reais na Lei Rouanet. Num país que tem que tirar dinheiro de áreas essenciais para cobrir o rombo de estatais que dão prejuízo. E qual é o plano do governo? Ninguém sabe, porque ele não tem. O Brasil está doente, senhor presidente. E a cura é se livrar do PT. Muito obrigado. As notícias não são boas, Rondônia. Porque aqui passou um deputado, meu amigo Luiz Lima, dizendo que o Peru está difícil. Não vai ter Peru no Natal.
Não vai ter peru, não, Luiz Lima. Não vai ter nem galo cozido vai ter. De tão caro que tá. O dólar. O dólar tá solto igual o mandurinha no verão. Chegou a 6,21. 6,21, Brasil! Sabe qual é a consequência disso, meu amigo? Vai no mercado. Vai lá. Picanha, esquece picanha, tá logo na frente. Procura pescoço. Vê o preço que tá. Agora é o seguinte, vamos falar de artista. Aqueles que rebolam, só rebolam. Tem uns que nem cantam, só ficam rebolando pra lá e pra cá. Sabe quanto já foi liberado para eles? Para concluir, excelência, preste atenção, 16 bilhões de reais. Para artista cantar, que tem uns que nem cantam. Uma vergonha, Brasil. Aí, é por isso que a gente vê o rumo que o Brasil está tomando. Nós estamos vivendo um momento de muita preocupação quando nunca vivemos. O Brasil está afundando. Lula, pede pra sair, rapaz. Impeachment nesse presidente irresponsável. Não suportamos mais. Estamos às vésperas do final do ano e chegamos a dias decisivos onde essa casa irá confirmar a sua vocação de buscar a diminuição e a simplificação de tributos. Quero parabenizar todos os deputados que se dedicaram ao debate da reforma tributária. Espero que no dia de hoje consigamos, inclusive, reduzir danos, porque o ideal era termos conseguido taxar as grandes fortunas. Os donos de lancha, os donos de aviões, aqueles que acumulam em torno de 80% da riqueza do Brasil, em detrimento dos 80% que nada tem em nosso país. É aí que nós temos o problema, é a desigualdade social, é a concentração de riqueza que conduz o Brasil para a pobreza. E por outro lado, na ponta da usura, da agiotagem oficial, nós temos a subida dos juros. O Banco Central do Brasil é capitão hoje de um boicote, de uma sabotagem ao governo do presidente Lula. Esta é a razão da subida do dólar. E surpreende alguns falarem que a redução de gastos retirará o Bolsa Atleta. Bolsonaro acabou o Ministério do Esporte. E os campeões de plantão aqui não vieram falar. Vem pra cá falar da Lei Rouanet, que é uma dação em pagamento, em que empresas aportam recurso e tem a isenção de imposto proporcional. Quando Bolsonaro acabou o Ministério da Cultura, quem são vossas excelências da extrema-direita para avocarem um fantasma absurdamente comprometido com a tentativa de implodir a democracia para falar sobre a realidade política e econômica do Brasil? O Brasil está sendo reconstruído, mas ele foi deixado aos cacos, ele foi deixado no limbo por esses 6 anos de governo, 2 de conivência com os interesses internacionais, lamentavelmente comandado por um constitucionalista que fez vistas grossas para um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, uma mulher honrada. E depois os 4 anos de descalabro. Agora, o primeiro general 4 estrelas foi preso na história do Brasil, manchando a bandeira do Exército Brasileiro, da nacionalidade. Esse cidadão precisa perder a patente. Este cidadão não pode gozar de privilégios e facilidades para se articular na caserna e continuar obstruindo a justiça. E espero que imediatamente o general Heleno, grande articulador do golpe, que inclusive comenta-se dentro dos áudios, dentro dos documentos, que a prisão do ministro Braga Neto será seguida pela prisão do outro general 4 estrelas, o senhor Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Segundo o jornal O Globo, a presidente indiciou Heleno no inquérito que investiga a participação de militares em uma tentativa de golpe de Estado envolvendo a disseminação de desinformação e planejamento de assassinato, envenenamento do presidente Lula, morte do ministro Alexandre de Moraes e morte do vice-presidente da República, para que não houvesse qualquer tipo de possibilidade de substituição
uma economia que funciona privilegiando os super ricos e massacrando o povo pobre. Cabe dizer que o governo Lula é muito importante e vem reduzindo o desemprego, vem tirando pessoas da fome e da miséria, vem ampliando a proteção da biodiversidade e defendendo a democracia. Sem dúvida, Lula, a maior liderança política e popular da América Latina do último século. Agora é um governo pressionado, com contradições internas, um governo que precisa ser defendido para cumprir o programa eleito nas urnas. Um governo pressionado pelo tal mercado financeiro. A quem faz oposição a esse desgoverno, desse descondenado Lula, continua. A Polícia Federal do delegado Andrei Rodrigues, que é petista, continua implacável com quem é de direita. O general Braga Neto, diferente do descondenado Lula, é um general honesto, um general que teve uma carreira brilhante, um verdadeiro general, diferente desse general, do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que é uma vergonha para o Exército brasileiro, é uma vergonha para o Brasil. Esse general, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, é um capacho do ministro Alexandre de Moraes. Você é uma vergonha, um general covarde, omisso, que envergonha o Exército brasileiro. Esse comandante que bate continência para um ladrão. Obrigado, presidente. Eu venho à tribuna para fazer um apelo ao governo federal para que pague o salário dos aposentados, pensionistas e o BPC do mês de dezembro, no Rio Grande do Sul, no mês de dezembro. Veja, presidente, o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública, aprovado por essa casa. E uma portaria MTP 389 de 2022 diz muito claramente que enquanto for estado de calamidade, aquele ente federado, os aposentados, pensionistas e o BPC têm o seu salário depositado nas contas no mês de referência. E assim foi feito no mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e agora chegou dezembro. Pasmem, o governo federal não vai pagar o salário de dezembro em dezembro. Vai pagar em janeiro, dia 1º, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, o governo está descumprindo a sua própria portaria, descumpriu a própria regra. É mais, está deixando os aposentados do Rio Grande do Sul sem Natal, sem Ano Novo, sem esperança, tratando eles sem dó, sem piedade, presidente, sem coração. Veja, não tem 13º porque foi antecipado para maio. Não veio o 14º porque não foi aprovado. E agora sequer o salário do mês de dezembro vai ser pago para os aposentados, pensionistas e o BPC. Mas é uma coisa inacreditável, inaceitável. É difícil de acreditar que o governo vai tomar essa atitude contra os pobres, contra quem precisa, contra quem merece. O aposentado trabalhou uma vida inteira, carregou cada cidade nos braços, o Rio Grande nos ombros, esse Brasilzão nas costas, e agora o governo deixa eles na mão. Como aceitar, como consentir, como não levantar a voz? Não tem como se calar. Eu faço esse apelo, aliás, oficiei para o Ministério da Fazenda, para o Ministério da Previdência, para a Casa Civil, para que revejam a folha de pagamento de dezembro. Eu concluo, presidente, porque o pagamento está previsto para janeiro. Ainda tem tempo. O governo pode rever, o governo pode revisar, e pode, mais do que isso, deve, precisa pagar os aposentados e pensionistas do Rio Grande, que sofreu essa grave calamidade. Tem que cumprir a lei. Eu acho realmente muito triste que a gente esteja aprovando de uma maneira tão passiva um projeto que é tão nocivo para essa nação. E o pior de tudo, esta reforma está aumentando a tributação de serviço de saneamento básico, que, vamos lembrar, devia ser uma das prioridades desse país. Nós temos 100 milhões de pessoas com esse problema. Por isso é sim a retirada. Vergonha é aprovar desse jeito essa reforma. Senhor presidente, é um absurdo que nós estejamos aqui, nesta casa, devolvendo ao povo brasileiro mais peso tributário. E pior, até o saneamento básico vai ter 17% de acréscimo. Aquilo que é sagrado, de quem está vivendo embaixo do esgoto, vai ter 17% de acréscimo. Nada nessa reforma tributária beneficia, porque vocês estão dando um carrinho pequeno de benefícios e uma carreta gigante de malefícios. Este é o maior engodo dessa casa. É uma vergonha nós chegarmos aqui
45% dos deputados novos e ter que votar algo que não teve uma comissão especial, que não houve uma discussão plena. Não! Foi só o governo Lula botar dinheiro na mão dos deputados que eles saíram votando. Votando que nem sabe. É sim a retirada de pauta. 90% do texto já está aprovado nas duas casas. Não há mais o que discutir. Só estamos discutindo as emendas do Senado, se ficamos com elas ou se ficaremos com as emendas aprovadas pela Câmara, o texto que saiu da Câmara. Esse projeto não tem ideologia. Esse projeto é a utilização do mais importante imposto criado há mais de 70 anos. O IVA, ele começou na França na década de 50, está em 175 países do mundo. E o Brasil será o 176. Ele trará tranquilidade aos negócios, capturará a sonegação, acabará com a guerra fiscal, com a inadimplência e com todas. Estou tentando ajudar a aprovação e peço a paciência de Vossa Excelência. Estou tentando ajudar. O gesto de Vossa Excelência de impaciente comigo. Deputado Raul, eu estou cuidando. Não aceito isso. Estou ajudando a aprovar. Deputado Raul, o tempo de Vossa Excelência, com todo o cuidado que eu tenho com Vossa Excelência, com todo o cuidado que eu tenho com Vossa Excelência, o senhor só tem que ter cuidado, porque nós não temos a obrigação de ceder a mais do que o que é regimento. Então não é falta de respeito nem falta de paciência, deputado Raul. Muito obrigado. Senhor presidente, a oposição na Câmara dos Deputados tem responsabilidade com o Brasil. Essa reforma tributária do PT, que os senhores líderes aí estavam comemorando a votação, eu quero ver daqui a alguns anos o que os senhores vão dizer à população com essa votação da reforma tributária. Vai criar o maior imposto do mundo, vai prejudicar o povo, tá aí o dólar explodindo, a economia afundando, o Brasil sem crédito nacional e internacional. O governo Lula é um desastre na parte econômica. E nós, da oposição, que temos responsabilidade, alertamos a população brasileira. Infelizmente, muitos, assim como a maioria dos parlamentares, estão fazendo ouvido de mercador. Escuta, sabe que está errado, mas continua errando. Por isso, senhor presidente, a oposição é obstrução a essa matéria nefasta à população brasileira que vai pagar uma altíssima conta. Aguardem. Obrigado. Pessoal, eu falei pra vocês que seriam debates acaloradíssimos e que realmente seriam muito polêmicos. Tudo isso porque envolve então aí a aprovação da reforma tributária, caminhando então para um dos maiores impostos do mundo sendo feitos aqui no Brasil. Olha o Brasil aí no ranking dos maiores impostos do mundo. É o governo do taxade, como diriam alguns? Pois bem, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ficar ligado, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.